Olá, meu nome é Marlene. Eu trabalho com validação de sistemas desde 2004 e estou aqui para compartilhar um pouquinho o que eu fui aprendendo nesse período. Eu comecei a trabalhar na indústria farmacêutica fazendo um estágio, eu ainda cursava a faculdade de sistemas de informação, me formei em 2006, continuei na área de validação na indústria e fui fazer uma pós de gestão de projetos para agregar o dia a dia de validação, né, você trabalhar sempre com projetos. E também fui fazendo cursos de desenvolvimento de sistemas, cursos de validação de sistemas, de data integrity, né, diversos temas que vão agregando para o nosso conhecimento no dia a dia. Eu comecei a trabalhar na indústria farmacêutica, começando na empresa em Jaguariúna, que era a Altana Pharma, passou a ser na Icomed e hoje é a Takeda. Eu saí de lá quando ainda era na Icomed em 2008 e fui trabalhar em São Paulo na Schering, que ela era Organon e estava em transição para a Schering. E enquanto eu estava lá ainda, né, a Schering foi adquirida pela MSD e aí eu segui trabalhando tanto na Schering MSD em São Paulo, quanto na unidade que já era da MSD em Campinas. Depois, em 2014, eu comecei a trabalhar com consultoria, fui trabalhar na Organex e continuei trabalhando com indústrias farmacêuticas, mas também tive a oportunidade, por ser uma consultoria, de trabalhar com outros clientes da Organex de áreas de produtos ativos, de produtos para a saúde, né, que são empresas que seguem as legislações da Anvisa para o mercado nacional. Tive a oportunidade também de trabalhar nesse período com algumas empresas veterinárias, né. No momento de gravação desse vídeo, as empresas veterinárias ainda não têm que seguir validação de sistemas, por não ser uma exigência do mapa que elas seguem, mas como muitas pertencem a grupos farmacêuticos, elas acabam tendo que seguir porque é uma política da empresa seguir os mesmos padrões de validação em todas as unidades. Também tive a experiência pela Organex com operador logístico e com distribuidores, que existem, né, normas específicas para essa parte de armazenamento, de distribuição, que agora também pedem validação de sistemas, e por ser uma consultoria, a gente consegue, né, interagir com diferentes mercados e ter diferentes experiências. A nível de trabalhos que eu fui fazendo durante esse período, tive a oportunidade, principalmente na Organex, né, atuando em diferentes empresas, de trabalhar com atividades de estruturação de VSC. Então, para uma empresa que ainda não tem validação de sistemas, não sabe o que validar, como que ela pode, né, se estruturar e começar atividades relacionadas a isso. A empresa também precisa ter a parte de infraestrutura de TI que suporta os sistemas computadorizados operando de forma adequada. Então, também tive a oportunidade de me aprofundar mais nessa parte de qualificação de infraestrutura. Nós temos também a demanda de, né, qualificar os fornecedores, seja que nos suportam com infraestrutura de TI ou com sistemas computadorizados em si. Então, também tive a oportunidade de realizar atividades assim, né, tanto no Brasil quanto em clientes da Organex que são fora do país também, realizando essas diferentes atividades. A validação em si de cada sistema, né, fazendo todos os documentos do ciclo de vida para diferentes tipos de sistema. Depois que o sistema está validado, acompanhar também atividades que precisam ser feitas no dia a dia, como a revisão periódica, que tem que ser feita a avaliação do sistema, né, de tempo em tempo depois que ele é validado. Se precisa fazer uma mudança, se acontece algum desvio por algo que acabou passando ou né, alguma mudança inesperada que acabe causando um desvio, como tratar isso. Às vezes, uma mudança que poderia gerar uma migração de ambiente ou uma migração de dados, até que o sistema validado não precise mais ser utilizado e passe pelo processo de aposentadoria. Então, interagir com todas essas atividades e também, né, quando eu já trabalhava na indústria, acabava realizando alguns treinamentos dentro da indústria e pela Organex eu tenho a possibilidade de realizar treinamentos na própria Organex, em algumas instituições de ensino, em empresas também, indústrias, distribuidores, operadores logísticos, que a gente tem a oportunidade de ou ministrar treinamento remoto ou ministrar treinamento na própria empresa, né, para os funcionários, focado assim para os próprios funcionários da empresa. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com bastante temas diferentes dentro do tema de validação de sistema.
Ainda falando sobre a experiência, né, passando por essas diversas áreas, por exemplo, na estruturação, a empresa precisa ter um plano mestre de validação voltado para sistema computadorizado. Então, eu tive a oportunidade de fazer também esse documento para diferentes tipos de empresa, fazer a avaliação dos sistemas que eles têm, seja sistemas de informação, de automação ou planilhas eletrônicas, e construir baseado nisso um inventário, listando aquilo que a empresa tem, o que precisa ser validado, o que não precisa. Depois, em cima disso, trabalhar com planos e relatórios, seja plano de uma validação, né, e o relatório da conclusão desse trabalho, seja numa atividade de aposentadoria, que a gente também tem plano, relatório, seja fazendo uma migração. Então, a gente trabalha com esse tipo de documentação depois no dia a dia em diferentes necessidades. Quando a gente vai adquirir um sistema novo ou passar por uma melhoria, né, suportando as empresas, as áreas em construir a especificação de requisitos do usuário, para o que elas precisam, seja de infraestrutura, seja de funcionalidades, de tecnologia, né, sempre fazendo isso em conjunto com as áreas técnicas, com os usuários, área de qualidade. Depois, durante os projetos, ou quando a gente tem uma mudança, quando vai fazer a aposentadoria de um sistema, uma migração, uma mudança de versão de um sistema, a gente sempre vai trabalhando na análise de risco. Então, eu tive a oportunidade de fazer análise de risco já de diversos tipos de cenários e tipos de sistema, e também a execução dos testes, né? E tudo isso a gente envolve sempre atividades de planejamento, de gestão de projetos, lidar com pessoas, fornecedores. Então, é uma experiência bem bacana. É uma atividade que a gente acaba não tendo rotina, né? E está sempre trabalhando com pessoas diferentes, com empresas, com culturas, com políticas diferentes, e a gente vai se adaptando, seguindo cada um desses cenários. Trazendo um pouco mais assim para tipos de sistema, né, que eu pude ter experiência nesse período, eu trabalhei na parte de validação de sistemas com sistemas de informação, que são aqueles que trabalham mais dados, por exemplo, RP, que cuida da cadeia da empresa, sistema WMS para gerir o armazém, sistema de gestão de documentação, e às vezes, né, integrado ao próprio sistema ou como parte dele, gestão de treinamento, controle de mudança, desvio, auditoria, toda essa parte de sistema de qualidade. Na Organex tive a oportunidade também de trabalhar bastante com o Sistema RAS de Assuntos Regulatórios e o SIS de Farmacovigilância, que hoje esses dois sistemas são sistemas que têm mais nessa área de farmacovigilância e assuntos regulatórios no Brasil, e também, né, em outros países que já utilizam. Então, tem a experiência de trabalhar com esses projetos de validação. De sistema de automação, a gente participa de diferentes automações que tem na indústria, seja para a parte de utilidades, diretamente relacionado com a parte produtiva, ou equipamentos que são utilizados para análise. E muitas empresas utilizam planilhas eletrônicas para fazer alguns desses processos. E aí a gente participa desde como gerenciar essas planilhas, né, o repositório onde vai guardar elas, se é adequado, se não é, sejam planilhas que são utilizadas para armazenar dados ou para um modelo, né, que vai gerar um cálculo, vai gerar um gráfico de um monitoramento, algo assim, e planilhas, sejam elas simples ou planilhas com macro, algo mais elaborado, quando a gente cria realmente uma aplicação em cima da planilha eletrônica. Nessa área, a gente está em constante aprendizado, né? A gente tem que estudar muitos temas diferentes e aprender com todo mundo muita coisa, porque a gente precisa conhecer a parte de normas relacionadas às boas práticas, seja de Anvisa no Brasil, seja de FDA, normas da Europa, Colômbia. Então, a gente tem que ir aprendendo quando a gente vai validar a norma relacionada ao processo que está sendo validado, e também normas relacionadas à validação de sistemas computadorizados em si. Além das normas, a gente tem guias também, né? O GAMP, que é um guia global muito conhecido. Temos guias de Data Integrity, que também é um complemento, né, a esse aprendizado, que a gente precisa conhecer isso, porque quando eu informatizo um processo, automatizo um processo, é importante que isso seja feito seguindo boas práticas daquele processo, de como eu faço para lidar de forma segura com dados. E aí entra também, né, conhecimentos que a gente precisa ir aprendendo quanto à tecnologia de informação, de automação,
porque aí acaba sendo a validação um conjunto, né? Eu vou olhar para o processo, vou olhar para normas, guias, para a tecnologia e para as pessoas utilizando tudo aquilo. Bom, seria isso, né, o que eu tive a oportunidade de aprender nesse período. Eu sei que eu vou ainda aprender muito mais, né, com sistemas novos vindo, tecnologias novas, a gente acaba sempre aprendendo e está constantemente estudando, acompanhando, né, novas normas, novos guias, para ficar sempre atualizado. Mas é isso, obrigada pela atenção e até uma próxima oportunidade.